Olá, time JS Peças, clientes JS Peças, estamos em mais um Pod Peças, hoje com a YPF no nosso quadro Acelerando Vendas. Vamos falar de produtos, vamos falar de YPF, e hoje eu tô aqui com o Biratã, mais conhecido como Bira, que vai falar sobre o técnico dos produtos, dos lubrificantes. E ele já disse pra gente que é o sangue, né? Como o sangue corre no nosso corpo, faz o corpo funcionar, os lubrificantes têm a mesma função nos motores, né? No funcionamento do veículo. E hoje nós temos aqui a Débora, gestora de compras, ela que escolhe os melhores produtos e marcas para comporem o portfólio JS. Temos algumas perguntas relacionadas a produtos. Quais são essas perguntas aí, Débora? É isso aí, Kelly. Primeiramente, é uma satisfação compartilhar essa bancada com o Bira, né? Uma referência aí na marca YPF. Está conosco há 20 anos de parceria, né, Bira? Exato. E falar de lubrificante, um produto tão importante para o funcionamento do veículo, desempenha papéis fundamentais aí, né? Tem para prolongar a vida útil do motor, né, Bira? Então, além de atender as especificações do fabricante, Bira, eu queria que você falasse um pouco do diferencial do XV200, o 15W40, que é o nosso pãozinho da padaria, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho da composição, dos benefícios e por que YPF comparado às outras marcas. Muito bem, boa tarde, meninas, boa tarde a todos, né, que nos assistem. Então, falar de Extra Vida, o próprio nome já diz, né? Extra Vida. Por que Extra Vida? É para garantir uma vida extra para o seu motor. Eu acho que tem esse link aí com isso. Por que YPF? Porque é uma marca referência entre os principais fabricantes de motores. Nós temos uma linha de produtos que busca muito isso, de estar muito próximo aos fabricantes. Temos uma linha bem alinhada com aquilo que a indústria recomenda, né? Então, nossos produtos são aprovados e homologados pelas principais montadoras e temos produtos para todos os tipos de motores. Falando um pouco mais sobre o Extra Vida XV200, é o nosso produto mineral. Ele atende à especificação mínima CI4, esse CI4 para motores 4 cilindros a diesel, né? E além da especificação mínima CI4, que é utilizado pela concorrência, que de certa forma tira um pouco de proveito do pouco conhecimento do consumidor final, né? Decide a compra pelo preço e pela especificação API CI4, que é uma linguagem mais comum para o consumidor final. O XV200 entrega um pouco mais do que ser apenas um CI4. Ele, além de ser CI4, ele atende às especificações da Mercedes-Benz e a especificação ASEA E7, que também é uma especificação para outros motores europeus, né? Fabricantes europeus. Enfim, além dessas especificações, o XV200 também é produzido com um óleo básico, né, de características especiais. É um óleo básico de grupo 2, que possui uma capacidade à oxidação muito superior aos básicos de grupo 1, que são comumente utilizados pelos nossos concorrentes. Então, a gente entrega um produto de melhor performance, com melhores especificações e com um preço competitivo. Resumindo, a gente entende que a YPF entrega o que há de melhor para o consumidor que deseja um produto mineral de viscosidade 15W40, aplicáveis a motores Euro 4 e Euro 5. E é um produto sensível a preço, né? O mercado tem muitas marcas, até marcas próprias, né? Que algumas marcas aí oferecem. Então, é um produto, assim, que quando eu falo pãozinho da padaria, é aquele que não pode faltar de forma alguma, né, Bira? É aquele que... O produto de maior consumo ainda no mercado é o 15W40, de especificação CI4. É o produto mais comumente utilizado porque nós temos uma frota que ainda demanda muito produto mineral, né? Mesmo os veículos mais novos, logo que saem da garantia, que deixam de fazer a manutenção no concessionário, às vezes por própria iniciativa do frotista, ele passa a utilizar o produto 15W40. Então ainda é o produto de maior volume. E como você bem lembrou, o mercado tem muitas opções. Mas como eu já disse, tem muitas opções sensíveis a preço. É um produto que as pessoas buscam muito um posicionamento de preço agressivo, mas não existe milagre e não existe almoço de graça, então almoço grátis, né? Então, assim, produto com baixa especificação, com baixa performance, ele vai custar menos, né? Então, ele tá entregando muito menos. O que a YPF se preocupa? Entregar um produto que seja altamente qualificado, que atenda às especificações num nível máximo necessário, num preço justo. É isso que a gente entrega, para poder entregar qualidade. Né, Bira? Bira, você disse que o diferencial, né, IPF, YPF,
relacionado aos concorrentes é que os concorrentes geralmente atendem às especificações mínimas. Para o nosso cliente que não entende muito bem aí essa nomenclatura, que testes são esses? Seriam como os testes aí do Inmetro, que define, né, algumas especificações mínimas de qualquer produto, mas do óleo especificamente, quais seriam essas? Né? A YPF tem uma performance além do mínimo que se existe para aquele produto estar no mercado. Seria Sim. isso? E que especificações são essas? Explica um pouco mais para a gente. As especificações adicionais, que a gente, se assim podemos dizer, são as especificações dos fabricantes de motores. Os motores são diferentes, né, entre si, né? O lubrificante é uma peça que vai dentro do motor. A única diferença é que é uma peça líquida, né? Enquanto as demais são sólidas, né? Eu citei agora há pouco, numa outra conversa, que um exemplo clássico, um filtro de óleo de um motor Mercedes é diferente do filtro de óleo de um motor MAN. O óleo também é diferente. Só que, por ser um produto líquido, as pessoas entendem que óleo é tudo igual, e não. No passado, a gente até poderia dizer que óleo era tudo igual. Hoje não. Cada fabricante tem uma especificação, porque essa especificação reflete alguma característica construtiva desses motores, seja ela por materiais, seja ela por características físicas de desempenho, de aplicação. Os motores são distintos. E para isso, o lubrificante tem que ser adequado às especificações daquele fabricante. Motores europeus normalmente recomendam lubrificantes que atendem à especificação ASEA. E com exceção da Mercedes-Benz, que tem especificação própria, que é normalmente a MBB 228.3, que é uma especificação muito comum para os produtos de nível CI4, e além de algumas outras montadoras também têm especificações próprias. A própria MAN também tem especificação própria. E a especificação API, ela é muito comum para motores americanos. Os motores de fabricação que têm origem americana recomendam um nível de especificação API, que pode ser CI4, CK4, CJ4, que é o nível máximo que de especificação da norma API hoje, que existe hoje, né? Os lubrificantes têm que atender às especificações de vários fabricantes. Por quê? Nenhum frotista hoje, quase que nenhum frotista trabalha com uma frota monomarca, né? Uhum. É muito comum os frotistas optarem por ter várias marcas de veículos ali dentro da sua frota. Sim. E nesse contexto, é interessante que você tenha um lubrificante adequado para toda a frota, né? O mais próximo possível das especificações dos motores que ali dentro ele tem. Perfeito. Okay? Perfeito, Bira. Bira, como que o uso de básicos do grupo 2, insumos, né? São insumos, para você falar um pouquinho mais pra gente, como ele melhora o desempenho e a durabilidade do XV200? Então, a diferença do básico, o óleo básico, grupo 2 para um grupo 1, falando um pouquinho do que seria um óleo básico, a matéria-prima principal para o lubrificante é aquele óleo que é produzido numa refinaria, né? E ali você tira um óleo que alguns chamam de óleo virgem, ou seja, o óleo, a gente recebe o óleo da refinaria sem nenhum tipo de aditivo. Mas o óleo, naturalmente, ele já tem características lubrificantes, né? Um óleo virgem que sai da fábrica, da refinaria, ele já tem algumas características lubrificantes. O que o fabricante do lubrificante faz, ou minimamente deveria fazer, porque não são todos, a gente quando vê os boletins da ANP, a gente percebe que existem muitas marcas que ainda não utilizam naquilo que é o mínimo possível para atender as especificações, mas para isso tem os órgãos competentes para fiscalizar. Então, voltando ao óleo básico de grupo 1, é um óleo que sai da refinaria e vem direto para o fabricante de lubrificante que vai fazer a composição. E os aditivos estão ali para você melhorar alguma característica que é necessária para você formular aquele lubrificante, determinado lubrificante. E quando a gente fala em grupo 2, qual que é a diferença de um grupo 2 para um grupo 1? A característica principal é que um básico de grupo 2, ele é um produto que passou por um processo de tratamento que confere a ele características que vão gerar diferenças muito importantes na durabilidade do produto e também na performance. O óleo virgem, se assim podemos dizer, o óleo básico, ele tem um tempo de resistência à oxidação natural. O que é isso, né? Quando a gente fala oxidação, é o período que esse óleo resiste ao envelhecimento. A oxidação é resistência ao envelhecimento. O básico de grupo 2, ele tem uma resistência ao envelhecimento muito superior a um básico de grupo 1. O que isso vai refletir no meu lubrificante final? Aumento de vida útil do lubrificante no motor. Ele vai resistir muito mais aos contaminantes
refrigerantes ácidos gerados durante a combustão. Então vai proporcionar uma vida útil melhor e uma performance melhor desse lubrificante formulado lá no motor. Bira, quais são as aplicações da linha PEX e os principais benefícios para sistemas hidráulicos? Bom, a linha PEX é uma linha de hidráulicos. Na verdade, ela é muito mais abrangente. A linha PEX é um produto, uma linha bem versátil. A gente tem o PEX 68 e o PEX 100, que são produtos direcionados para sistemas hidráulicos mais simples, né? Vamos dizer assim. Sistemas hidráulicos automotivos, por exemplo, um pistão de básculas de caminhões. Esse a gente recomenda o PEX 68 ou o PEX 100, que é de acordo com o fabricante. Alguns fabricantes de básculas recomendam na viscosidade ISO VG100 e alguns outros na viscosidade ISO VG68. Por isso tem as duas recomendações. Mas a linha PEX é uma linha bem versátil. A gente tem alguns cortes de viscosidade que a gente recomenda para fabricação de borracha e outras aplicações aí que fogem um pouco aqui do nosso negócio, que é o segmento automotivo. Mas basicamente são o PEX 68 e o PEX 100 recomendável para sistemas hidráulicos que nós chamamos de pouco solicitados. São sistemas bem simples, de acionamento simples, que não demandam um lubrificante hidráulico de altíssima performance, né? Uma aplicação hidráulica bem simplificada. Simplesmente assim, é um produto adequado, desenhado exatamente para esse tipo de aplicação. Agora eu queria que você falasse um pouco do XVT500, fala um pouco sobre esse produto, sobre as aplicações e o que mudou nele para a versão anterior. Então, o XVT500 é um dos nossos produtos da linha mais premium, né, de motores a diesel. Ele é um produto que é adequado também para motores Euro 4 e Euro 5 e recomendado pelos principais fabricantes aí. Ele possui as aprovações, principalmente MAN, que foi a primeira montadora que passou a recomendar um óleo 100% sintético e na viscosidade 10W40. Em relação à versão anterior, na verdade foi uma adequação de linha, né? A gente passou uma revisitação em toda a nossa linha de produtos para motores a diesel e o XVT, esse T que foi acrescentado, que era só XV500, passou a ser XVT, é de transporte. Ou seja, bem alinhado com o nosso tema aqui, com a JS Peças, que atende esse segmento, né? Então, é um produto direcionado para transportes, para veículos de transportes, e é um produto 100% sintético, utiliza básicos de grupo 3, que são bem superiores aos básicos de grupo 1 e também superior aos básicos de grupo 2, onde o principal diferencial aí é altíssima performance, alto índice de viscosidade, altos intervalos de troca e bem alinhados com as recomendações do fabricante do motor. Então é um produto de altíssima performance. Então tá, Bira, você falou que YPF, o IPF, tem um diferencial de atender essas recomendações e entregar uma performance muito superior às marcas concorrentes. Esse é o diferencial, né, que apoia a escolha YPF. Mas eu queria que você também falasse aqui, você falou um pouco sobre a importância do terreno que esse veículo vai percorrer, né, de quais condições esse veículo vai estar exposto e também de trocar o óleo e fazer a troca correta do filtro. Então, se você pudesse, assim, dar algumas dicas, tanto para o nosso cliente quanto para o consultor que vai atender esse cliente, cuidados e dicas que vão dar suporte a essa boa escolha da YPF. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente aproveitar aí do seu conhecimento para essas dicas finais aí. Então, o produto sintético, que no nosso caso nós estamos falando do XVT500, é um produto 100% sintético e de alta performance. Como que você consegue tirar o máximo de performance desse produto? Uma manutenção bem feita desse veículo. O lubrificante por si só, sozinho, ele não vai prorrogar a vida útil do motor sem que os demais componentes desse motor passem também por uma manutenção, né? Então é muito importante para preservar o lubrificante, a qualidade do lubrificante lá no motor e também o próprio motor, que os filtros recebam essa manutenção de forma adequada, né? Em hipótese alguma, os filtros devem ser soprados, né? Porque isso, principalmente o filtro de ar que eu estou dizendo, porque isso seria extremamente danoso para o sistema de alimentação do motor, porque, imagine, como eu disse no começo, o lubrificante é o sangue do motor. E quem é o pulmão do motor? É o filtro de ar do veículo. Então, veículos que são utilizados em condições severas, e aí existem vários tipos de condições severas,
Vamos citar alguns. Por exemplo, um ônibus urbano, né? Que é o anda e para. Trabalha sempre em altas rotações e com percursos curtos, né? Um anda e para, acelera e para. Então, esse motor ele vai ter uma característica de formar muita fuligem, porque ele trabalha sempre em alta rotação e em baixas velocidades, né? E o anda e para. Um outro segmento que é extremamente severo, veículos que circulam em mineração. Por exemplo, posso citar uma pedreira, né? Um veículo que trabalha dentro de uma pedreira, onde você explora para transporte de pedras. Ele tem todo tipo de criticidade para a vida útil desse motor, né? Trabalha sobre forte presença de sílica, né? De poeira, que está o tempo todo em suspensão, e o motor para respirar, ele respira esse ar cheio de pó, cheio de poeira. E se você não tem um sistema de filtros com a manutenção bem correta, bem certinha, com os filtros trocados no intervalo certo, sem essa prática de soprar os filtros, você vai estar com certeza protegendo esse motor e automaticamente prolongando a vida útil do motor e preservando também a qualidade do lubrificante que está dentro do motor. Eu costumo dizer que o lubrificante é muito fácil de colocar no rótulo do nosso produto, que você pode rodar até 100 mil quilômetros, mas até 100 mil quilômetros. Essa palavrinha até faz muita diferença, porque depende muito das condições de uso e das condições de manutenção dos demais fatores que interferem na qualidade do lubrificante que vai estar dentro do motor. Se você proporcionar que esse motor trabalhe sempre limpo, sem risco de contaminantes, seguramente você vai ter uma vida útil muito superior que o recomendado pelo fabricante daquele motor. A gente até recomenda em estender o intervalo de troca com nossos produtos, mas recomendamos fazer isso de forma cautelosa, através de um monitoramento de análise de óleo, porque fora isso, é correr riscos, né? Porque um filtro que falhar por uma razão ou outra e houver uma contaminação, você pode ter não só a perda das características do lubrificante, mas comprometer a vida útil do motor, né? E nós sabemos que o lubrificante e o filtro provavelmente são os componentes mais baratos do motor. Então não vale a pena correr risco. Por isso, Mas se forem ignorados, o custo também é um custo muito alto. muito alto. Por isso que nós sempre recomendamos seguir a especificação do fabricante do motor. Se o fabricante do motor, que é utilizado naquela condição, recomenda trocar com 10 mil quilômetros, troca com 10 mil. Se é com 30, troca com 30 mil. Mas siga sempre as recomendações do fabricante do motor, pois ele é quem desenvolveu o motor e é ele quem sabe as condições que esse motor vai operar. Mas pensando também que essa recomendação ela é baseada no uso comum de um veículo. Se aquele veículo foi submetido a um uso incomum, né, ou que tenha condições aí de severidade que você citou, estado de chão, sujidade, isso tudo também tem que ser levado em conta, né, para que a manutenção seja feita de forma preventiva. Nós temos casos de monitoramento de veículos que rodou 70 mil quilômetros com o XVT500, mas em condições controladas, né? A gente faz o monitoramento, a troca dos filtros de forma regular e o monitoramento é o mais importante, porque ali você consegue ter um raio-x do que está acontecendo dentro daquele motor. Então, em condições favoráveis, a gente pode estender em muito o intervalo de troca. Mas é um ponto sempre muito sensível, porque não dá para você trabalhar apenas com feeling, né? É preciso trabalhar com informações. Voltando aqui, eu já falei que o lubrificante é o sangue do motor. Quando a gente vai fazer um check-up, você tira uma amostra do seu sangue, você vai ver os níveis de colesterol, né? Glicemia, é para ter um diagnóstico de muita coisa ali. É um diagnóstico completo, né? O lubrificante do motor é a mesma coisa, né? Através da análise de óleo, você vai ver se ali não tem contaminação por combustível, pode ser que, né, seu sistema de alimentação está desregulado, está passando combustível para o motor, está afetando o lubrificante. O lubrificante é o faxineiro do motor. Ele está ali para poder fazer a limpeza, para promover a lubrificação e também para promover refrigeração. E o mais importante, prolongar a vida útil do equipamento, né? O papel dele é fundamental, né, Fundamental. Bira? Porque ele é que cuida do motor e das peças das peças em geral. Então, exatamente. Onde tem movimento, tem lubrificante. Ô Bira, só aproveitando ainda sobre o XV500 e até casos reais. Casos reais. Então, eu tenho um estoque antigo do XV500 LD e veio o novo
XV500. XVT500. XVT500. Me dê aí dicas de argumentação para mim vender esse estoque antigo. Ah, muito bem. Então, a única coisa que mudou de um produto para o outro é que o XVT500 agora ele conta com a tecnologia TEC, que é tecnologia em constante evolução. O XV500LD, que é a versão anterior, ainda é a mesma composição do XVT500. Portanto, nós estamos falando do mesmo produto. A linha Extra Vida passou por todo um redesenho de toda a linha, porque a família cresceu, a gente tem outros produtos na linha XV. Então, essa mudança de nome do LD para XVT500 foi apenas uma adequação à nova família de lubrificantes, mas tem a mesma formulação, a mesma performance, atende às mesmas especificações e é uma evolução natural da linha antiga XV para XVT. Apenas isso, tá bom? E é direcionado para o segmento de transportes, da mesma forma. Perfeito. Então, a dica é, vamos vender. Mas é uma mudança natural que ocorre aproximadamente a cada 5 anos. A linha passa por uma mudança de visual, de embalagens, e é uma repaginação de imagem. Esse produto em específico foi apenas uma repaginação de rótulo e de imagem e de frascos, né? E alguns outros produtos que vieram para complementar nossa linha de Extra Vida, tá bom? Mas perfeito. o produto tem a mesma performance e fórmula atual do XVT500. Obrigada, Bira. A gente aprendeu muito sobre o sangue do motor aí, sobre lubrificantes hoje, sobre YPF também. Tenho certeza que o nosso consultor aí está munido de bons argumentos para convencer nosso cliente a essa escolha. E também dos produtos específicos que a gente aprendemos mais hoje. Muito obrigada. Eu queria mandar um recado aqui para o meu consultor de vendas que está aí nas nossas 23 lojas. Se você quiser aprender mais sobre YPF, a gente tem treinamento, né, na Universidade Corporativa, e você, cliente, também pode recorrer aos nossos consultores de negócios nas nossas filiais espalhadas pelo Brasil. Tem mais alguma dica, uma palavra final que você queira deixar, Biratã? Uma dica importante. A nossa frota de veículos pesados, ela tem se modernizado muito. Então fica uma dica para os consultores da JS, o seguinte: tentem ofertar o que há de melhor. O que é o há de melhor? São os produtos sintéticos que vão entregar muito mais performance e desempenho para os motores atuais. O XV200 ainda é um produto, como disse, lembrou bem a Débora no começo, aquele pãozinho quente na padaria. Mas a gente tem que lembrar que a gente já está com os motores que estão chegando aí, já tem tecnologias diferentes e eles necessitam de um produto de alta performance. O XV200 não seja um bom produto, mas ele é um bom produto para motores que já estão começando a ficar defasados, né? É agregar valor e agregar para o cliente da JS, entregar para o cliente JS aquele produto de melhor performance. Então a dica é: oferte o produto de alta performance que é garantia de que o cliente final vai ficar muito satisfeito e vai estar usando o que há de mais moderno na indústria automotiva hoje. Confia que é YPF. Exatamente. Eu espero você no próximo Pô de Peças no Acelerando Vendas. Muito obrigada.